convido você que tem sua Bíblia para abri-la no Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 32, do versículo 32 ao versículo 40. Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 32. Diz assim o texto: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Amém, irmãos? Até aqui. Pode fechar a tua Bíblia. Eu gostaria que você voltasse toda a tua atenção aqui para o altar. Antes de iniciarmos a mensagem propriamente, eu disse ao início que hoje é um dia muito especial, é um dia muito feliz para nós, os cristãos, porquanto nós, olhando para a palavra de Deus e olhando para a história, nós vamos ver que há cerca de 3.500 anos atrás, um povo era libertado pelo Senhor, deixando 430 anos de escravidão para trás. O povo hebreu que saía da terra do Egito, naquela noite em que o Senhor havia dado ordem a Moisés e que repassasse isto aos filhos de Israel, para que sacrificassem um cordeiro, que o sangue do cordeiro tingisse os umbrais das portas. Aquele cordeiro deveria servir de alimento naquela noite, e o anjo do Senhor haveria de passar, e em toda a casa em que ele encontrasse a marca do sangue do cordeiro, não feriria o primogênito, conforme era aquilo que o Senhor havia determinado. E esta passagem do anjo do Senhor, naquela noite, chamada de Pessa, em hebraico, é exatamente a Páscoa, que foi estabelecida em estatuto perpétuo ao povo de Deus. E nós vamos ver, queridos irmãos, nós vamos nos lembrar que há cerca de quase 2.000 anos atrás, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi imolado, ele foi morto, ele foi, conforme diz o apóstolo Paulo, a nossa Páscoa. Ele morreu por nós, para que verdadeiramente nós não fôssemos feridos pela morte, e aqui eu me refiro à morte eterna. Mas o que alegra o nosso coração, irmãos, e o que faz todo sentido para nós, os cristãos, não é simplesmente o fato de Jesus Cristo ter morrido numa cruz. A bem da verdade, irmãos, tudo aquilo que envolve a pessoa bendita de Jesus, ela faz muito sentido para nós, Desde a promessa da vinda do Messias, desde do seu nascimento, da forma como ele foi concebido, enfim, tudo faz sentido para nós, mas especialmente, uma coisa que nos firma enquanto cristãos, é o fato de sabermos que o nosso Cristo, que o nosso Salvador, que o nosso Senhor, não apenas morreu numa cruz, mas que ao 3º dia ele ressuscitou. Amém, irmãos? Este é o fundamento do cristianismo. Não apenas a morte também, mas o fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Se Jesus tivesse apenas morrido numa cruz, ele teria morrido como tantos outros morreram, se não tivesse ressuscitado. Seria apenas mais um, Mas o meu Cristo, o teu Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele foi a nossa Páscoa, ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa redenção, e ele ressuscitou, e esta é a nossa bendita esperança.
até porque a própria palavra de Deus nos diz que Ele é as primícias, Ele foi o primeiro, e chegará o dia também em que todos aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão para a vida eterna. Amém, irmãos? O texto que nós fizemos a leitura, fizemos apenas um pedaço do capítulo 11, não é? Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, os irmãos sabem que esse texto, né, este capítulo, ele se refere também a uma ressurreição. Não a ressurreição de Jesus, né, mas a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de um amigo de Jesus, né, a ressurreição de alguém que foi operada pelo Senhor Jesus. Mas eu quero dizer algo para os irmãos, né, que nesta noite, irmãos, eu não quero, né, não vou, segundo a direção que o Espírito Santo me deu, falar a respeito de ressurreição, nem a ressurreição de Jesus, e o foco também da mensagem não é também a ressurreição de Lázaro. Antes que entremos, de fato, na mensagem, eu gostaria de dizer aos irmãos, né, especialmente aqueles que estão conosco agora, quem sabe talvez, né, dando os primeiros passos, quem sabe algumas semanas, quem sabe alguns meses, os irmãos não sei se perceberam, se não perceberam, mas da parte do Senhor, né, Deus me traz a palavra, Deus coloca no meu coração aquilo que eu devo transmitir à igreja, e eu procuro, no temor do Senhor, ser fiel àquilo que o Senhor me fala, para comunicar à igreja, aos irmãos, e o Senhor, né, às vezes me dá uma palavra de edificação, é uma palavra que nós trazemos pelo Espírito Santo, que edifica os irmãos, que edifica a igreja, que nos edifica, porque a palavra de Deus também fala comigo, né, assim como fala com você, e nós saímos de um culto deste, né, edificados, felizes, abençoados por Deus, né, ruminando a palavra de Deus ainda durante alguns dias ou vários dias, lembrando da mensagem, a forma como Deus falou, uma palavra de edificação. Em outros momentos, né, o Senhor traz aquilo que eu chamo de uma palavra rema, uma palavra dirigida, uma palavra direcionada, né, direcionada para alguém, né, ou para algumas pessoas. Isso não significa necessariamente que nós não iremos aprender da palavra de Deus, termos o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, mas de repente, naquele culto, naquela noite, naquela mensagem, Deus tem um propósito definido com alguém, e eu não sei exatamente com quem, e é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, é uma palavra rema. Portanto, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque de repente pode ser você, esta pessoa que Deus trouxe aqui nesta noite exatamente para ouvir essa mensagem. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas e se Deus não falar comigo? Deus vai falar, né? Deus vai falar, você vai aprender, você vai ter conhecimento, você vai ser edificado, mas eu tenho no meu coração, eu tenho a convicção, não só para os que estão aqui conosco no templo, mas para você também que está conosco nesta live. De repente você está aí, né, diante da sua televisão, quem sabe diante do seu computador, diante do seu celular, não sei, e Deus o colocou aí porque Deus tem uma palavra rema, Deus tem uma palavra específica para com você. Amém, igreja? Então preste muita atenção nisso, né? O desejo do meu coração é que a palavra que será ministrada nesta noite, ela possa ativar você a tal ponto de você realmente receber tudo aquilo que Deus tem. Mas preste atenção, irmãos, que nós dissemos aqui, ativar e não motivar. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós precisamos de uma palavra de motivação, para realizarmos aquilo que Deus tem para nós, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, e de certa forma não está errado, A motivação é sim, de fato, uma coisa positiva, mas ativar é mais do que motivar, Eu vejo a motivação como se fosse um combustível, Se você imaginar, por exemplo, uma máquina, que ela funciona à base de um combustível, vamos pensar um carro, você enche o tanque do carro, enquanto tem combustível, aquele carro está andando, e de repente,
Quando acaba aquele combustível, aquele carro ele vai parar, aquela máquina ela vai parar, ela vai precisar outra vez, de ser reabastecido para continuar em movimento. Se o tanque secar e se não reabastecer, infelizmente aquela máquina, ela não tem mais condições de continuar desenvolvendo, ali a sua atividade. Eu vejo, irmãos, que infelizmente muitas pessoas ao longo da vida deixaram planos, deixaram projetos, deixaram coisas importantes, porque quando começaram estavam motivadas, e de repente acabou aquela motivação e elas não conseguiram se reabastecerem, não encontraram razão, não encontraram motivo para realmente permanecerem motivadas e continuarem dentro daquele propósito. E por isso que há muitos propósitos, há muitos projetos, há muitos sonhos inacabados, que foram deixados, que foram abandonados. Quando eu penso em ativar, quando eu penso em ativação, eu penso de repente numa máquina ligada a uma fonte de energia, está plugada ali numa fonte de energia, e a partir do momento em que você ativou, a partir do momento em que você acionou a chave de partida, de comando, para aquela máquina funcionar, ela vai continuar funcionando de forma ininterrupta, não vai mais parar. De repente, talvez alguém possa até pensar: pastor, mas e se acabar a energia? Mas dentro daquilo que o Espírito Santo me falou e que eu estou falando para você, meu querido irmão e irmã, preste atenção, porque nós não estamos falando aqui de coisas físicas e materiais, nós estamos falando de coisas espirituais. A fonte de energia que eu e você estamos ligados, ela jamais vai acabar. Amém? Nós estamos ligados no Senhor, e o Senhor a quem eu amo e sirvo, o Senhor a quem você ama e serve, é uma fonte de poder, é uma fonte de energia inesgotável. Portanto, se apenas você estiver vivendo a vida cristã, ou se você tiver um plano, se você tiver um projeto baseado na motivação, você vai estar constantemente precisando buscar motivação. Mas se você estiver plugado, se você estiver conectado, se você estiver ligado, se você estiver ativado no Senhor nosso Deus, os teus planos, os teus projetos, a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família, ela continuará dentro dos planos de Deus e dos propósitos de Deus. Amém? Eu quero, antes de entrarmos no texto propriamente, tem um versículo muito conhecido de todos nós, que eu gostaria já de compartilhar com você, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, mas eu gostaria que quem estiver na projeção, me coloque aí. Muito bom, muito bom. Essa aí é a versão na linguagem de hoje, Era exatamente esta versão que eu estava querendo. Este versículo diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Aliás, vê para mim na linguagem de hoje, eu acho que essa aí é a Revista e Fiel, Ah, sim, essa aí, linguagem de hoje. Diz o texto: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Veja o que diz o texto sagrado, é Deus o Senhor dizendo: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Amém? O texto, o versículo termina dizendo: sou eu, o Senhor, quem está falando. Segura este verso aí, porque eu faço questão de repetir isso. Isso aí é a palavra de Deus falando para você, meu querido irmão e irmã. É a palavra de Deus falando para você que está em casa. Só eu, diz o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Lembre-se que eu disse há pouco que esta mensagem, esta palavra, é uma palavra rema.
é uma palavra que vem para mim e para você, mas com certeza Deus está falando com alguém de forma específica. Deus está falando com alguém, quem sabe mais de uma pessoa, mais de duas, mais de três, não sei, né? Mas Deus está falando com alguém de forma específica. Portanto, eu gostaria que você não se desligasse, né? Não se distraísse, para de fato receber aquilo que Deus tem para você. Muito bem, vamos entrar no texto que nós fizemos a leitura. O que o texto fala? O texto fala, irmãos, de uma família, né, que eram amigos de Jesus. A família de Lázaro, Marta e Maria, né, moradores de Betânia. Família com quem o Senhor Jesus esteve por muitas vezes, casa em que o Senhor Jesus hospedou-se por várias vezes com os seus discípulos. Mas o texto sagrado vai nos dizer que Jesus estava em um outro lugar, não muito distante de Betânia, e Lázaro estava doente. Lázaro adoeceu, e as irmãs de Lázaro mandam mensagem a Jesus, dizendo: Lázaro, seu amigo, está doente, está enfermo. O que elas esperavam, irmãos? Certamente pelo fato de Jesus ser um amigo próximo, um amigo íntimo ali da casa, da família, Jesus sairia imediatamente do lugar onde estava para vir até Betânia e curar Lázaro. Essa era a lógica, esse era o sentido lógico daquilo que elas estavam fazendo. No entanto, de forma proposital, Jesus permanece ainda mais algum tempo ali onde estava, né? Só depois de alguns dias, Jesus decide então ir a Betânia e chama os seus discípulos e diz: olha, vamos até Lázaro, o nosso amigo, porque ele dorme. E os discípulos até entenderam que Jesus estava falando que ele estava dormindo o sono natural, né, que todos nós dormimos. E aí Jesus precisou explicar, né, que Lázaro havia morrido, mas Jesus estava descendo lá para ressuscitá-lo. E quando Jesus chega em Betânia, né, se aproxima da casa daquela família, na verdade, somente as duas irmãs, acompanhada dos judeus, né, dos amigos, quem sabe dos parentes. Marta fica sabendo que Jesus está chegando, ela vai ao seu encontro e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus, teu irmão há de ressuscitar. E ali começa todo um diálogo entre Marta e Jesus, que os irmãos conhecem, né? Eu vou me adiantar. E Marta está conversando com Jesus, de repente chega até Maria, né, a informação de que Jesus estava lá fora conversando com Marta, e ela sai ao encontro de Jesus, prostra-se aos seus pés e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus se comove, diz o texto sagrado, perturba-se no seu espírito e pergunta: aonde foi que o colocaram, onde foi que o sepultaram? E lhe mostram uma caverna, né? E a palavra de Deus diz que Jesus se comove novamente, Jesus chora, e Jesus vai até a entrada da caverna, acompanhado das pessoas que estavam ali. Alguns judeus, vendo Jesus comover-se, chorar, né, até disseram: olha como ele o amava, né? Outros dizem: não poderia este que abriu os olhos ao cego fazer com que este também não tivesse morrido? E Jesus, ele manda tirar a pedra, E Marta, mais uma vez, se antecipa, se adianta e diz: Senhor, mas já faz 4 dias que ele está sepultado, já cheira mal, né? Ou seja, em outras palavras, Marta estava dizendo: Senhor, não tem mais solução, Senhor, já não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer, né? Quem sabe, talvez até ela tenha insinuado, né, se o Senhor tivesse chegado a tempo, se o Senhor tivesse chegado antes, né, não teria acontecido isso. Agora, Senhor, tem, tirar a pedra para quê? Veja bem, irmãos, que situação difícil. E eu quero aqui, antes de prosseguir, né, no texto, dizer para você, e penso que você já entendeu, que dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com você, este Lázaro, né, que estava morto já há 4 dias, este Lázaro, irmão de Marta e Maria, este Lázaro, amigo de Jesus, não era, na verdade, apenas para Marta e Maria um ente querido, uma pessoa da família que havia morrido. Ainda que fosse só isso, já seria uma dor muito grande, né? Porque todos nós entendemos que perder alguém, né, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, é sempre uma dor para aquele que passa por este processo. Mas para aquelas duas irmãs,
Lázaro não era apenas um irmão, não era apenas alguém do próprio sangue. Lázaro era também o provedor da casa. Lázaro era o provedor da família. Perder Lázaro seria perder um irmão e seria perder o provedor. Perder Lázaro, a morte de Lázaro significava também perder a proteção. Lázaro era o protetor da família. Lázaro era aquele, o único homem da casa, o homem da família, o cabeça do lar, que trazia estabilidade para aquela família, estabilidade emocional, estabilidade material, aquele que trazia a esperança de um futuro estável. Então, Lázaro morrer era perder um irmão, era perder alguém da família, sim, mas era perder ainda mais, até porque nós sabemos da situação, da cultura, da época, da forma como as coisas funcionavam, aquelas mulheres iam ficar completamente desamparadas. E aí, meu querido irmão, minha irmã, eu fico pensando, e esta é a analogia que eu quero fazer, que para muitas pessoas, quem sabe talvez um dia um sonho que você teve, quem sabe talvez um projeto que Deus colocou no teu coração, mas que por circunstâncias você acabou não tendo forças, não tendo condições de continuar naquele propósito, e aquele propósito morreu, aquele propósito que significava para você de repente prosperidade. Nós lemos ainda há pouco em Jeremias 29:11, o Senhor dizendo, eu tenho planos de prosperidade, planos de bênção para vocês. Quem sabe talvez algum tempo surgiu no teu coração, na tua mente, uma ideia, um propósito de algo que iria realmente trazer prosperidade, que ia trazer provisão, que ia trazer estabilidade, estabilidade financeira, estabilidade material, ao mesmo tempo estabilidade emocional, que garantiria o teu futuro, mas por alguma razão, este projeto ele foi sepultado, esse projeto ele morreu. E agora você vem e se assenta na cadeira desta igreja, ou você está aí diante do teu aparelho, para ouvir uma mensagem, para ouvir um pregador dizer para você que o teu sonho ainda pode ressuscitar, que o teu projeto ainda pode voltar à vida, e quem sabe talvez você, à semelhança de Marta, diga, pastor, já não tem mais jeito, já faz muito tempo, isso aí já caiu no esquecimento, não é? Marta disse, Senhor, isso não tem mais o que fazer, isso já passou, já está cheirando mal, o corpo já está se decompondo, não é? Mas o que é que Jesus Cristo o que é que Jesus disse a Marta nesse instante, quando ela argumentou a impossibilidade? Jesus disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém, irmãos? E esta palavra é de Deus para você, meu querido irmão, para você com quem Deus está falando diretamente. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Impossibilidades é coisa dos homens. O meu Deus e o teu Deus não é Deus de impossibilidades. Não há impossível para Deus. Amém, irmãos? Não há impossível para Deus. Às vezes nós ficamos pensando na situação econômica, pensando na situação financeira, pensando no tempo que já passou, pensando na idade que nós tínhamos quando tivemos aquele plano, aquele projeto. Quantos anos já passou, já não tenho mais a mesma força, já não tenho mais o mesmo vigor, já não tenho mais a mesma energia. Isso aí é coisa que eu sonhei, que eu desejei, mas já passou. A impossibilidade existe para você, mas não para o Deus a quem você serve. Não para o Deus a quem você ama. Amém, irmãos? Preste atenção nisso. Porém, uma coisa é importante, e é isso que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Jesus ordenou que se retirasse a pedra. Não faz muito sentido, irmãos. Porque aquele que haveria de trazer de volta à vida alguém que estava há 4 dias morto, não teria poder para ele mesmo, por uma só palavra, ordenar que aquela pedra se removesse e saísse dali?
Aliás, não precisava nem sequer de uma palavra, um olhar do Senhor para aquela pedra poderia determinar que ela saísse da frente daquela caverna. Sim ou não? Amém, irmãos? Mas, no entanto, o Senhor Jesus disse a eles: tirai a pedra, tirai a pedra. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que há coisas que só Deus pode fazer. O milagre é só Deus que pode fazer. Ninguém mais. Mas há coisas, meu querido irmão e irmã, que eu e você podemos fazer e que eu e você devemos fazer para que o Senhor possa agir. Não porque Ele não possa por si mesmo, não que Ele dependa de fato de nós, mas é a forma como Deus estabelece em muitas situações. Sem a nossa participação não acontece o milagre. Sem a nossa participação, os planos de Deus não podem se concretizar. Parece incrível, irmãos, mas a verdade é que, infelizmente, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de retardar os planos de Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus que, conforme o pastor já disse, com uma só palavra, pode fazer qualquer coisa, ele acaba sendo limitado na sua ação. Nós temos esta condição, esta capacidade de retardar, não de impedir, porque os planos do Senhor não são frustrados. Amém, irmãos? Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir o mover de Deus, ninguém pode frustrar um plano de Deus, mas nós podemos retardar com as nossas atitudes aquilo que Deus tem para nós. É só lembrar, irmãos, o que aconteceu com aquele mesmo povo hebreu, que eu disse ainda há pouco no início, na sua saída do Egito. O Senhor tinha um plano e um propósito de levar a nação à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós entendemos que a distância entre o Egito e Canaã eram poucos dias. Alguns dizem 11 dias, 11 jornadas do Egito até Canaã. No entanto, eu e você sabemos bem quanto tempo levou para que aquela nação pudesse entrar na terra prometida. 40 anos. Amém, irmãos? 40 anos. Ou seja, não foi frustrado o plano de Deus. O plano de Deus era tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Isso aconteceu. No entanto, 40 anos, eles ficaram ali peregrinando, dando voltas na montanha, naquele deserto, sem possuir, sem desfrutar daquilo que Deus já havia prometido há muito tempo atrás. Então, a minha atitude e a tua atitude, ela pode cooperar com Deus nos seus planos, nos seus propósitos, ou a minha atitude, a nossa atitude pode retardar também os planos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, me vem ao coração que aquela conversa de Jesus com Marta, com Maria, talvez até os judeus que estavam ali, no sentido de tirar a pedra, a argumentação de Marta. Eu imagino, irmãos, o texto não é claro, mas me permite entender que aquilo ali foi coisa de alguns minutos. Não consigo ver que esta conversa se prolongou ao fato de passar horas ou passar dias, até que realmente aquela pedra fosse tirada. Eu vejo que aquilo ali aconteceu, talvez, dentro de alguns minutos, algumas conversas ali. Mas eu quero fazer uma pergunta para a tua reflexão. Se de repente não tivesse sido assim, se aquela pedra não tivesse sido removida naquele momento, eu pergunto para você, você crê que Jesus teria ressuscitado Lázaro? Sim ou não? Não. Se aquela pedra não tivesse sido removida, o Senhor não teria operado a ressurreição. O Senhor não teria operado a ressurreição. Porque Ele não tem poder? É claro que Ele tem poder, mas porque a participação do homem não aconteceu. Se eles tivessem ficado discutindo ali até o dia seguinte, apenas para que no dia seguinte se removesse a pedra, a ressurreição de Lázaro ia acontecer no dia seguinte.
Se eles tivessem demorado uma semana discutindo se deveriam ou não deveriam retirar a pedra, o que é que teria acontecido? A ressurreição de Lázaro ia acontecer uma semana depois. Você crê assim ou não? Por quê, irmãos? Porque o Senhor deu uma ordem. O Senhor não vai fazer absolutamente nada na minha vida, na tua vida, enquanto a vontade dEle não for cumprida através de nós. Ou nós podemos imaginar que nós vamos fazer do nosso jeito e Deus ainda vai fazer o milagre. Se você pensa assim, eu quero lhe dizer que você está errado. Deus não vai fazer do teu jeito, nem do meu jeito. Tem que ser do jeito dEle. Amém? Tem que ser do jeito dEle. Por isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, se você recebe uma direção de Deus e você sabe que aquilo vem da parte do Senhor, seja fiel, obedeça, faça aquilo que é o plano de Deus, ainda que você não entenda, ainda que você tenha argumentos lógicos, como tinha Marta. Marta não estava falando nenhuma bobagem, Marta estava falando aquilo que qualquer pessoa em sã consciência pode raciocinar. Senhor, já faz 4 dias que ele está morto, já está se decompondo, está cheirando mal. Ela falou alguma inverdade, alguma mentira, alguma bobagem? Não falou, ela falou o que é lógico. Mas ainda que na minha mente, na tua mente, quadradinha do jeito que a gente não consegue ir além daquilo que a nossa mente natural pode conceber, ainda assim, você tem que fazer aquilo que Deus quer. Cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus, ainda que você não entenda, mas você precisa fazer. Eu quero lhe dizer, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão e irmã, que para remover a pedra é preciso 2 coisas. Aquela pedra, por exemplo, que estava lá no sepulcro de Lázaro, 2 coisas eram necessárias, que foi para aquele dia e é para hoje, é na nossa vida também. Quais são as 2 coisas necessárias? Primeiro, fé. Amém, irmãos? Você tem que crer. Você tem que crer. Se o Senhor falou que Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Então eu não posso duvidar disso. Duvidar disso é incredulidade, e Deus não opera na incredulidade. Então, para tirar a pedra, para remover a pedra, a primeira coisa tem que ter confiança. Confiar em Deus. Se Deus está falando, se Deus colocou isso no meu coração, isso aí com certeza vai acontecer, porque Deus, Ele é fiel. Então a primeira coisa, irmãos, é crer. A primeira coisa é ter fé. E a segunda coisa necessária para que a bênção aconteça na minha vida e na tua vida é atitude. Amém, irmãos? Se crer, se tiver fé, mas ficar olhando para a pedra, ela não vai sair do lugar. Tem que ter atitude. É preciso fazer, vamos fazer. Amém, igreja? É preciso ter atitude, é preciso fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós cremos naquilo que Deus está falando, nós cremos naquilo que Deus está falando, e nós sabemos que isto vai acontecer, no nome do Senhor Jesus. Fé e atitude. Os irmãos todos sabem que a mensagem que eu prego no domingo, no culto da noite, eu já preguei essa mensagem no culto da manhã. A mesma palavra, até porque foi essa a direção que eu recebi da parte do Senhor, para alinhar a igreja. Não teria muito sentido eu pregar uma mensagem para o povo de manhã e uma outra mensagem à noite, porque de repente amanhã os irmãos se encontram na rua, vão falar a respeito da mensagem, um vai estar falando uma coisa e vai estar falando outra. Então, a mensagem é alinhada. Eu vejo essa igreja, e de fato é uma igreja só. Amém, irmãos? Aquilo que o Senhor fala com um, precisa falar com todos, pelo menos este é o propósito da pregação, esse é o propósito da mensagem de domingo. E eu me lembro que pela manhã, pregando esta mensagem, me veio a lembrança, irmãos, quando nós chegamos aqui em Botucatu, eu e a minha família, eu, a Sandra e minhas 2 filhas, nós chegamos aqui em Botucatu há 25 anos atrás, e começamos um trabalho, e ao longo dos anos, já são 25 anos, Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, nós fomos crescendo, nós chegamos até aqui, e não sabemos até onde Deus vai nos levar, se este aqui é o limite, ou se Deus tem mais, eu não sei, isso é com Deus, mas eu sei que ao longo do tempo, ao longo dos anos, à medida em que as coisas foram acontecendo,
Alguns irmãos, algumas pessoas, e às vezes até ainda nos dias de hoje, algumas pessoas chegam e dizem, irmãos, né, irmãos da igreja, pastor, quando o senhor veio para cá, o senhor sabia que ia acontecer isso, o senhor sabia que a igreja ia crescer, o senhor sabia que isso, aquilo? Como é que eu ia saber, irmãos? Eu não sabia, nem sei ainda até aonde Deus vai nos levar, conforme o pastor já disse. De repente esse aqui é o limite, de repente Deus tem muito mais, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos, desde o primeiro dia, desde o momento em que Deus colocou no meu coração para vir para cá, eu tinha convicção absoluta que iria dar certo. Isso nunca me faltou no coração. E ainda que esse dar certo fosse nós termos ficado lá na igreja pequenininha, do jeito que nós éramos lá, ainda para mim teria dado certo, porque era o plano de Deus, a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando eu digo que eu tenho certeza que iria dar certo, não é ter a certeza que dar certo porque nós estamos aqui. Não, se nós estivéssemos lá naquele salão com 50 pessoas e este fosse o plano de Deus e a vontade de Deus, também teria dado certo. Amém, irmãos? É isso que nós temos que saber. Então nunca me faltou a confiança, nunca me faltou a fé, que aquilo que Deus tinha colocado no meu coração estava dentro dos seus propósitos e que iria dar certo. E porque eu acreditava que iria dar certo, deixei a cidade onde eu estava já há mais de 13 anos e viemos aqui para começar do zero, absolutamente do zero, sem ninguém, eu, a Sandra, minhas 2 filhas, e aí nós começamos a obra de Deus. Então, veja bem, irmãos, o que eu estou tentando passar para você é que em tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, é preciso ter fé e ter atitude. Atitude sem fé é presunção. Amém, irmãos? Preste atenção. A pessoa, ela presume que ela vai fazer e que com a força do braço e a força da carne ela vai conseguir. Isso é soberba. Presunção e soberba. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, atitude sem a direção de Deus, atitude sem a conexão com Deus, é presunção e soberba, e não prospera, viu? Mas fé sem obras é morta. Fé sem atitudes é morta. Amém, igreja? Portanto, né, para que Deus possa fazer o milagre, e para que a pedra seja removida, é preciso ter fé, é preciso confiar e é preciso ter atitude. E eu não sei, né, com quem é que Deus está tratando de forma pessoal, né, que você se lembrou, de repente, de algum projeto seu, que já ficou no passado, mas eu imagino, irmãos, que se alguém se lembrou disso, muito provavelmente, muito possivelmente, esteja pensando também, esteja se lembrando também, né, qual foi a pedra ou quais foram as pedras, né, que de repente impediu o teu sucesso, impediu o teu progresso. Quais foram as pedras? E eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, é preciso remover estas pedras, é preciso tirar esta pedra, seja lá o que for, né, seja a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, né, a pedra de, quem sabe, ouvir conselhos errados, né, se orientar em lugares errados, com pessoas erradas, né, não sei, isso é Deus que pode revelar através do Espírito Santo para você. Mas eu sei uma das coisas, irmãos, uma das coisas que impede, né, o milagre de Deus na minha vida, na tua vida, que retarda os planos de Deus na nossa vida, é aquilo que eu chamo de procrastinação, né? O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois, vamos deixar para depois, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, né? Viu? Não, a semana, vamos deixar para a semana que vem isso aí, vamos deixar para o mês que vem, vamos deixar para o ano que vem, né? Vai procrastinando. E uma das coisas, irmãos, que quem me conhece, quem está na igreja aqui há bastante tempo, sabe que eu não sou muito de fazer o que eu vou fazer agora, né? De usar a minha vida para tentar, de alguma forma, trazer um exemplo, um testemunho dentro da pregação. Eu não sou de fazer isso, mas o Senhor colocou no meu coração e eu penso que os irmãos vão me entender. Eu estou falando aqui agora a respeito de procrastinar, né? Deixar para depois.
né? Não ter uma atitude de imediato. E usando o meu exemplo, eu gostaria que os irmãos me perdoassem, né? Mas penso que isso pode te ajudar. A questão de uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu amanheci um dia com uma dor de estômago muito forte, muito forte, muito forte. E eu fui e procurei um farmacêutico da cidade, uma pessoa experiente, muito conhecida, expliquei para ele o que estava acontecendo, ele me deu um remédio, eu fui para casa, tomei o remédio, dali, algum tempinho, meia hora depois, menos de uma hora, aquela dor havia desaparecido. Puxa, que maravilha, né? Resolveu o problema. Mas passaram-se algum tempo, talvez 2, 3 meses, 4 meses, não sei, eu fui acometido por aquela mesma dor, só que eu já sabia qual era o remédio. Então, eu fui, peguei o remédio, tomei, e a dor passou. E a situação estava resolvida. Mas acontece que aquela dor, ela foi, né, se tornando um período de tempo mais curto, um intervalo do outro, né, as dores foram se repetindo mais proximamente, né, mais intensamente, chegando num ponto que aquele remédio que o farmacêutico havia me dado já não estava mais resolvendo, e aí então eu resolvi, né, que eu precisava procurar um médico. E eu procurei um gastro, e ele me indicou uma endoscopia. Você precisa fazer uma endoscopia para saber o que você tem no estômago. Eu fui fazer a endoscopia, não deu nada, e então ele sugeriu, né, ele determinou que se fizesse um ultrassom de todo o abdômen. E neste ultrassom foi constatado que eu tinha uma pedra. O problema é sempre a pedra, né, irmãos? Uma pedra na vesícula. Nós estamos falando de pedra, né? Precisa tirar a pedra, né? E então, naquele ultrassom, foi constatado que eu tinha uma pedra na vesícula. E qual que vocês acham, qual que vocês imaginam que foi a orientação do médico diante daquela situação? Você precisa tirar a pedra. Eu sabia qual era o problema e sabia qual era a solução. Falei, doutor, mas não tem outro jeito? Ele falou, não tem. Você tem que remover a pedra, né? Aí eu fui para casa, e falei, não, esse negócio de cirurgia, eu acho que, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que passado um tempo depois, voltou a dor novamente, e aí eu já precisei ir para o pronto-socorro, tomar uma injeção, para tirar a dor, e assim foi, irmãos, assim foi. Aí eu percebi que quando eu comia alguns tipos de alimento, né, que eu gostava, aquilo era que provocava a dor. Aí eu comecei a me abster, comecei a tirar algumas coisas que eu gostava, né? Mas de vez em quando acontecia de dar a dor, aí eu tinha que ir para o pronto-socorro, tomar uma injeção, tinha que comprar remédio, e aí eu comecei a perceber, né? Que aquela pedra que estava ali, que eu já sabia qual era, já sabia o que era, sabia o que tinha que ser feito, ela estava tirando a minha paz, ela estava tirando o meu sossego, né? Ela estava fazendo com que eu gastasse o meu tempo, né? Saindo, me deslocando, indo para um pronto-socorro, gastando, comprando remédios, né? Me abstendo de comidas que eu gostava de comer, que eu já não comia mais, porque eu sabia que ia criar aquele problema. Ou seja, uma série de coisas foi acontecendo, e eu fui protelando, né? Eu fui procrastinando, eu fui levando. E talvez você pergunte, pastor, mas quanto tempo foi esse processo que o senhor foi procrastinando, foi empurrando isso? 6 meses, 1 ano? Irmãos, foram 5 anos. 5 anos, preste atenção. 5 anos, né? Neste tempo, irmãos, quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda, quanto prejuízo. Os irmãos que estão há mais tempo conosco aqui na igreja, talvez, vai se lembrar disso, né? Houve uma festa dos tabernáculos na nossa igreja, lá atrás, né? Não me lembro qual das festas que é, esse ano aqui, se Deus quiser, nós estaremos fazendo, né? Se Jesus não voltar antes, se estivermos aqui, nós estaremos fazendo a 24ª festa dos tabernáculos, este ano. Mas lá atrás, numa das nossas festas dos tabernáculos, eu perdi a festa dos tabernáculos porque eu precisei ficar internado. Fiquei 1 semana internado com uma infecção, com a infecção que dava cada vez, porque a dor que era gerada por conta da infecção. Então, foi tão violenta a infecção,
que eu precisei ser internado, perdi a nossa festa dos tabernáculos. Um pastor amigo, que eu havia convidado especialmente, a única vez que ele esteve aqui conosco, ou a primeira vez, ele teve depois, mas a primeira vez que ele esteve aqui conosco, o pastor José Jorge, da cidade de Itapetininga, superintendente regional em Itapetininga, membro do Conselho Estadual, uma autoridade dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu convidei para estar aqui, ele veio e eu estava na Unesp internado. E eu sabia qual era o problema. Qual que era o problema? A pedra. E por que aconteceu aquilo? Porque eu não tirei a pedra. Você entende isso? Aconteceu, irmãos, depois desse fato, que eu cheguei à conclusão que já não tinha mais condição, eu precisava tirar a pedra. E eu fui, fiz a cirurgia, e a partir dali resolveu o problema. Resolveu o problema. Hoje eu estou bem, estou saudável, como de tudo, não tenho problema nenhum, não tenho problema de estômago, não gasto dinheiro, não preciso de pronto-socorro, não tenho que tomar injeção. Os pastores que eu convido para estar aqui, eu estou aqui para recebê-los. Não poderia ter acontecido isso bem antes. E por que não aconteceu? Porque eu fiquei procrastinando, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Não tem problema nenhum, Deus não está preocupado não, viu? Você pode ir deixando para depois, porque o prejuízo é teu, o prejuízo é nosso. Se eu tivesse, quando o médico disse para mim, falou, olha, teu problema é uma pedra na vesícula, opera e o teu problema vai ser resolvido, eu tivesse feito isso de imediato, quanto sofrimento eu teria evitado, quanta perda eu teria evitado, quanta tristeza eu teria evitado, quanta coisa boa que eu deixei de comer, poderia ter comido, engordado um pouquinho mais, sem problema nenhum, mas você vai deixando, E agora, irmãos, preste atenção, são coisas que depois você passa a refletir, você fala, puxa Deus, me perdoa, me perdoa pela minha falta de posicionamento, me perdoa, Senhor, pela minha negligência, porque de certa forma nós acabamos sendo negligentes, irmãos, acabamos sendo negligentes, sabemos o que tem que fazer e não fazemos, sabemos o que tem que fazer e cruzamos os braços, preferimos suportar o sofrimento do que resolver o problema e estar no centro daquilo que é a vontade de Deus. Depois da cirurgia, algum tempo depois da cirurgia, eu já estava bem, graças a Deus, Eu me lembro, irmãos, que nesta ocasião, inclusive, teve um batismo que nós fizemos na igreja, e eu estava impossibilitado de realizar o batismo, e foi o pastor Rogério, que era um pastor auxiliar nosso, hoje está lá no Jardim Santa Mônica, o pastor Rogério quem fez o batismo, porque eu não podia fazer, estava impedido, impossibilidade de fazer, mas passado esta fase, feita a cirurgia, eu já estava recuperado, graças a Deus, já tinha passado um bom tempo, e uma irmã de nossa igreja, não vou citar o nome dela, talvez alguém possa se lembrar desta irmã, mas uma irmã da nossa igreja foi acometida do mesmo problema, era uma pedra na vesícula. E esta irmã foi internada, ficou alguns dias internada, por alguma razão que eu não sei dizer, ela não fez a cirurgia, mandaram ela de volta para casa, para ela retornar depois, não sei bem como é que foi a história, eu sei que a irmã voltou para casa, depois de passar vários dias internada, voltou com a pedra na vesícula, passado um tempo, ela ficou ruim novamente, voltou a ser internada outra vez, e quando ela foi internada, irmãos, aquela infecção da vesícula já tinha tomado o pâncreas, ela teve uma pancreatite, e já havia pego também o fígado, e para resumir, irmãos, aquela irmã morreu. E aí, quando aquela irmã, membro aqui da igreja, faleceu, porque ela tinha uma pedra na vesícula, e eu fiquei pensando que eu fiquei 5 anos, falei, Deus, como o Senhor foi misericordioso comigo, eu podia ter morrido, irmãos, e eu não tinha noção do risco que eu corria, pedra na vesícula, não, sabe, irmãos, se você não tiver atitude, se nós não tivermos atitude na nossa vida, não apenas é uma questão de um prejuízo de tempo, às vezes pode ser fatal, amém, irmãos? E é por isso que você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra que Deus tem para você. Existe algum projeto, existe algum plano, existe alguma coisa que foi sepultada, que foi enterrada? Qual foi a pedra? Tire a pedra.
essa pedra ainda está ali impedindo o agir de Deus, o mover de Deus, tire a pedra. É preciso tirar a pedra. Só que, irmãos, né, por que é que muitas vezes a gente fica empurrando, né, deixando, procrastinando? Porque muitas vezes para tirar esta pedra precisa de um processo, irmãos, precisa passar por um processo, né, e o processo nem sempre é fácil, né, o processo não é fácil. Eu sabia, irmãos, que eu teria que me internar, né, eu sabia que tinha uma preparação para a cirurgia, você tem que ficar em jejum, você tem que, né, se preparar, depois você tem que tomar uma anestesia geral, você tem que ser entubado, você tem que passar pelo corte, pela cirurgia, né, mais especificamente no meu caso, não foi por vídeo, até era essa a intenção dos médicos, mas a pedra era muito grande, né, de maneira que eu não tinha uma pedra na vesícula, eu tinha uma vesícula na pedra, né? Então precisou cortar, precisou tirar, era todo um processo, o pós-operatório, tudo isso, irmãos, é uma dificuldade, é um problema, e eu estou tentando passar isso para você, para trazer para uma realidade espiritual, né, para você tomar um posicionamento, para você ter uma atitude, né, você precisa crer, sim, é verdade, mas você precisa saber que também tem um processo, e que às vezes o processo é doloroso, né, às vezes o processo não é fácil, mas é preciso passar. Amém, irmãos? Para que Deus, o Senhor, possa operar, para que Deus, o Senhor, possa fazer na nossa vida, né? E qual é a recompensa minha? Falando ainda da minha experiência, a recompensa é aquilo que eu já disse para os irmãos. Hoje eu estou bem, né, desde aquele tempo lá atrás que eu fiz essa cirurgia, hoje estou bem, não preciso gastar com remédio por conta disso, não preciso perder tempo em pronto-socorro, né, não preciso me abster de comer aquilo que eu gosto, porque agora já não posso isso, não posso aquilo, acabou, isso aí acabou, né? Então eu quero dizer para você, se você tiver fé, se você tiver uma atitude, se você crer naquilo que o Senhor está falando, se você for ativado nesta noite pelo Espírito Santo de Deus, se conectar nesta fonte de energia que é o Senhor, a recompensa vem. Amém, irmãos? A recompensa vem. Passa pelo processo, precisa passar, vamos passar, mas a recompensa vem, porque o nosso Deus é fiel. E eu quero encerrar esta mensagem com uma frase que talvez você já tenha ouvido, quem sabe talvez você até diga esta frase, mas eu li esta frase em algum lugar e eu achei ela muito interessante, não é? E eu quero compartilhar ela com você. Esta frase ela diz o seguinte: Deus só se move com quem se move. Amém? Guarda isso. Deus só se move com quem se move. Quando os filhos de Israel chegaram diante do Mar Vermelho, estavam ali diante de uma impossibilidade humana, realmente não tinha como passar, não tinha como atravessar. Moisés busca a Deus, né? Pedindo uma orientação, uma direção. O que foi que o Senhor disse a Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Amém, irmãos? Diga ao povo que marche. O milagre sou eu quem vou fazer, o mar sou eu quem vou abrir, mas o povo precisa se mover, o povo precisa se movimentar, o povo precisa marchar. O milagre na minha vida e na tua vida, quem vai fazer é Deus, mas nós precisamos nos mover. Amém, irmãos? Precisamos nos movimentar, tirar a pedra, fazer o que tem que ser feito, e se creres, verás a glória de Deus. Se de alguma forma esta palavra falou ao teu coração, aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho a convicção absoluta, irmãos, a convicção absoluta de que alguém, talvez mais de um, mas que alguém sairá ativado aqui nesta noite. Não só motivado, ativado. E a tua vida não vai mais parar. E você vai crescer nos planos de Deus e nos propósitos de Deus para a tua vida. Tenha certeza plena disso. Coloque-se de pé. Louvado seja Deus. Nós vamos agora, irmãos. Aliás, antes disso, eu quero orar por você. Né? Se você tem algo, se Deus falou contigo, não é? De repente esta palavra foi apenas uma palavra abençoadora para a tua vida, você ouviu, né? Tocou o teu coração, mas não foi algo, não foi uma palavra rema, não foi específico. Mas se existe alguém entre nós, né, que de alguma forma específica o Senhor falou contigo, eu quero que você ponha a mão no teu coração e eu quero orar por você agora,
em nome de Jesus. Feche os olhos todos. Querido Deus, aqui diante de Ti, Senhor, estão os Teus filhos, nossos irmãos. Também, Senhor, através desta live, existem outras pessoas, Pai, que eu não posso ver, mas o Senhor vê. Querido Deus, com quem o Senhor tratou nesta noite. Ó Deus, com quem o Senhor falou de forma específica. Uma palavra rema dirigida a este Teu filho, a esta Tua filha. E eu rogo agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este Teu filho, Senhor, seja de fato ativado, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que coisas nas suas vidas, ó Deus, que estavam travadas, Senhor, que estavam emperradas, que estavam, Senhor, sepultadas, meu Deus, que seja destravada agora, Senhor, Senhor, que seja ressuscitado agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo capacite este Teu filho, esta Tua filha, com a capacidade que vem de Ti, meu Deus, para que ele possa se levantar, para que ela possa se levantar, ó Deus, crendo, Senhor, confiando na palavra que recebeu nesta noite, e ter atitude, Senhor, e se mover, Senhor, para que a pedra de tropeço, de impedimento, de empecilho, meu Deus, que tem impedido este Teu filho, esta Tua filha, de viver os Teus planos, de viver os Teus projetos, meu Deus, que ele tenha, Senhor, coragem, que ela tenha coragem, determinação, para remover esta pedra, Senhor, para tirar esta pedra, Senhor, ainda que talvez o processo seja um processo dolorido, Senhor, mas capacite com a capacidade que vem de Ti, para que ele faça o que tem que ser feito, para que ela faça o que tem que ser feito, para que o Senhor venha realizar a Tua obra, para que o Senhor venha fazer o Teu milagre. Senhor, esta é a minha oração por Tua igreja, o Senhor que trouxe esta palavra ao meu coração, o Senhor que trouxe esta palavra ao meu espírito, e que eu compartilhei com o Teu povo, Senhor, o Senhor é fiel para fazer a Tua palavra cumprir na vida deste irmão, desta irmã, no nome de Jesus, amém, 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 irmãos.